A paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deus nos deu mais um dia, Deus nos deu mais uma oportunidade. Nós temos então a liberdade para poder abrir a sua palavra, meditar na sua palavra, crescer no conhecimento e na graça de Deus. Nós temos essa liberdade. Nós podemos sim. E por isso eu quero aproveitar da melhor maneira para meditar na palavra de Deus consigo, para partilhar uma palavra de Deus que com certeza fará toda a diferença, não somente na minha vida, mas na sua vida também. Amém? Abra comigo então a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 42 ao 43. Evangelho de João, versículo 42 e 43. A palavra de Deus então nos diz assim: Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Oremos. Senhor Deus, na Tua presença nós nos encontramos. É pela Tua misericórdia, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor nos deu mais um momento, mais uma oportunidade para podermos meditar na Tua palavra, Senhor. Por isso, Espírito Santo, fica à vontade. Traz entendimento, sabedoria, discernimento. Nos faz, Deus, cativos da Tua palavra. Que a Tua palavra venha trazer edificação, consolação, exortação. Que a Tua palavra, Senhor, produza frutos nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, esta passagem, ela está falando acerca da história de Jesus. Jesus, então, ele já havia começado o seu ministério. Jesus, então, ele já havia escolhido os seus 12 apóstolos. Jesus, então, ele já havia ensinado muitas coisas acerca do reino de Deus. Jesus, então, ele já havia feito grandes sinais e maravilhas. A Bíblia nos fala que ele estava curando cegos, que ele estava curando coxos, que ele estava curando paralíticos. Inclusive, Jesus, então, ele já havia ressuscitado Lázaro, o qual tinha padecido, o qual tinha morrido há 4 dias. A Bíblia nos fala, então, que grandes multidões seguiam Jesus. Uns seguiam Jesus por aquilo que ele estava fazendo, pelos seus sinais. Outros seguiam Jesus pela sua conduta, pela sua mensagem. Porém, outros o recusavam completamente. E não somente o recusavam, como tensionavam matá-lo. Sendo então o caso dos fariseus, os mestres da lei, definidos então como membros de um grupo religioso judaico, que foram então os criadores ou fundadores da sinagoga. Para nós termos então uma ideia, a palavra fariseu, ela tem o significado de separados, ou seja, de santos. Estes, eles declaravam ser então a verdadeira comunidade de Israel. Estes então fariseus, mestres da lei, eles foram durante séculos os grandes opositores do cristianismo. Foram estes mesmos que perseguiram Jesus a todo o tempo. O objetivo deles então era acabar rapidamente com aquilo que Jesus agora havia começado. A Bíblia nos fala que o testemunho de Jesus estava agora impactando o povo. A Bíblia nos fala que muitos estavam crendo em Jesus, e não somente crendo em Jesus, mas se tornando discípulos. E a Bíblia nos fala, nós
podemos entender que estes fariseus, naquele tempo, eles eram considerados pelo povo os servos mais espirituais e devotos de Deus. Mas agora Jesus aparece e estes fariseus, estes religiosos, estes mestres da lei, eles agora temeram perder os seus estatutos. Eles agora temeram perder então os seus títulos, a sua fama, porque agora o povo já não olhava mais para eles, mas agora o povo estava agora olhando e seguindo Jesus, que era então o próprio Deus, o qual os fariseus diziam tanto amar, o qual os fariseus diziam tanto seguir. Agora então a mensagem principal era Jesus. E a mensagem de Jesus, ela tinha tanto impacto, porque as palavras de Jesus eram justificadas nas suas obras, eram justificadas pelas suas obras. Por exemplo, Jesus, quando pregava acerca do amor, Jesus punha em prática o amor, Jesus praticava o amor. Quando Jesus pregava acerca do perdão, Jesus punha em prática o perdão na sua vida. Quando Jesus pregava acerca de misericórdia, Jesus punha em prática a misericórdia na sua vida. Então, ele era justificado pelas suas obras, não pelas suas palavras, mas pelas suas obras. Agora Jesus estava começando uma revolução que jamais cessaria. E glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. O texto então que nós lemos está falando isso mesmo. Ele nos fala que muitas autoridades, ou seja, pessoas que tinham certo estatuto, ou seja, uma certa supremacia sobre algo, sobre alguma coisa, sobre pessoas, ou seja, domínio sobre algumas pessoas. Ou seja, o texto nos fala sobre entidades, autoridades judiciais, políticos, militares, os quais agora estavam a crer na mensagem de Jesus, na mensagem que estavam a ouvir de Jesus. Porém, o texto nos fala, a Bíblia nos fala que eles não confessavam Jesus. Eles não confessavam a sua fé em Jesus. Pelo contrário, eles recusavam professar a sua fé em Jesus. Eles recusavam professar a sua fé em Jesus diante dos homens, diante dos fariseus, com medo, com receio de serem então expulsos das sinagogas. Porque a verdade é que todos que estavam então agora acreditando em Jesus e se tornando discípulos, iriam então se tornar alvos a abater, iriam se tornar então agora inimigos dos fariseus, porque eles agora perseguiam a Cristo, porque para eles a mensagem de Jesus era loucura, era maldição. Então o objetivo agora dos fariseus era acabar com Cristo e com a sua mensagem. Por isso o perseguiam a todo o tempo. O texto então que nós lemos, ele continua dizendo que estes que creram em Jesus, as autoridades, não confessaram Jesus, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, para eles, eles se importavam mais com o que os homens iam pensar do que com o próprio Deus. Eles preferiam então dar honra ao homem. Eles preferiam então dar mais honra ao homem do que ao próprio Deus. Eles viviam para buscar o reconhecimento do homem e não de Deus. Então, nós estamos falando então de alguém que dizia crer em Jesus, mas que o estava negando diante dos homens. A pergunta é, para mim e para si, para nós,
Será que nós temos então nos comportado assim? Será que nós queremos realmente agradar a Deus ou aos homens? Uma coisa é certa, e a palavra de Deus, ela nos mostra isso mesmo, que agradar a Deus é muitas vezes desagradar ao homem, desagradar ao mundo. E nesta passagem, aqueles homens, aquelas autoridades diziam crer, porém estavam o negando completamente, porque na verdade eles não estavam verdadeiramente alicerçados em Jesus. Nós precisamos entender que é muito fácil crer. Todos nós podemos crer em alguma coisa, em algo. A Bíblia nos fala, o apóstolo Tiago diz que os próprios demónios creem e temem a Deus. Só que para nós é necessário entender qual o significado. O que significa então realmente crer em Jesus? Qual então o verdadeiro significado de crer em Jesus? Então nós vamos falar, nós vamos nos aprofundar, nós vamos esmiuçar esta palavra. Então, crer em Jesus significa eu me submeter ao seu senhorio. Ou seja, quando eu entendo que Jesus Cristo veio então a este mundo para me salvar, para me livrar da condenação, carregando então toda a minha culpa, carregando então todo o meu pecado, carregando então todas as minhas transgressões, me livrando então do inferno, que é o que eu mereço sim, e me dando então a única possibilidade de ser salvo através da sua graça maravilhosa, que é o que eu não mereço. Então, quando eu entendo isso, eu sou levado a um quebrantamento, eu sou levado a uma sensibilidade, e então eu me rendo. Eu reconheço os meus pecados, eu confesso os meus pecados. Eu então agora me humilho diante da grandeza deste Deus. Eu clamo então agora a Deus para que o propósito da salvação se torne então realidade na minha vida, e para que então agora Deus escreva o meu nome no livro da vida. E então a partir deste momento eu sou levado a viver uma vida nova. Eu sou levado então a viver uma vida que vai agradar a Deus, onde eu vou agora caminhar com o meu Jesus, seguindo então os seus ensinamentos, vivendo então para o agradar e glorificar. Então, quando eu creio verdadeiramente, a minha vida muda, a minha história muda, as minhas obras mudam, o meu estilo de vida muda. Jesus então agora ele é o tema principal dos meus lábios. Eu agora vou falar de Jesus, eu agora vou testemunhar de Jesus, e não me vou importar com o que os outros vão pensar ou achar. Podem me chamar de louco, podem me chamar de fanático, mas eu não me vou importar. Por quê? Porque eu não busco a glória dos homens, mas busco sim dar a honra, a glória que pertence a Deus. Porque tudo isso lhe pertence. Porque a Bíblia fala que Deus não divide a glória com ninguém. Então, a minha vida, ela vai evidenciar a minha crença. As minhas obras evidenciarão a minha fé. Porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. A fé e as obras, elas têm que andar de mãos dadas. Então, quando eu creio em Jesus, eu me submeto ao seu senhorio.
eu me submeto ao seu governo e por isso eu não o negarei e por isso eu não me esconderei. Aceito o mundo ou não, aceitando então o homem ou não, pois então eu não me vou esconder mais, eu não me posso esconder, porque agora quem vive em mim é Cristo. Como Paulo declarou, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu carrego a sua glória. Agora eu carrego a bandeira do Evangelho. E por isso eu tenho que testemunhar do meu Senhor e Salvador. Não me importa se o mundo me vai odiar. Pouco me importa se serei perseguido. O que importa é que Jesus mudou a minha história. O que importa é que Ele mudou a minha eternidade para todo o sempre. Se Jesus ele foi então rejeitado, eu também serei. Se Jesus ele foi odiado, eu também serei. Porque Jesus ele viveu em contramão do mundo. Então, quando eu creio nele, eu me submeto a Ele. Então eu também vou viver em contramão do mundo. E por isso eu serei com certeza caluniado, injuriado. Porém, eu me alegrarei, porque com certeza o mundo está reconhecendo Jesus da minha vida, o mundo está reconhecendo a glória de Deus na minha vida, o mundo está reconhecendo a presença de Deus na minha vida. O mundo então, as pessoas vão reconhecer que eu sou diferente. Então, para finalizar esta mensagem, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 33 e 34. A palavra de Deus nos diz assim, isto é forte: mas a todos que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas a todos os que não me confessarem diante do homem, eu também não o confessarei diante do meu Pai. Este versículo, ele fala tudo. Por isso, não esconda a sua fé. Não se esconda, não o negue, confessa a sua fé, fale da sua fé, expressa a sua fé, fale do autor e consumador da sua fé, fale do Senhor da sua vida, do Salvador da sua vida, a sua casa, a sua família, os seus amigos, a sua cidade. A sua nação precisa saber e conhecer o Deus que você serve. Eles precisam então encontrá-lo. Eles precisam se achegar ao trono da graça. Mas para se achegarem e buscarem Deus, eles precisam conhecê-lo. E para conhecê-lo, nós, servos e servos de Deus, nós, igreja, precisamos apresentar Jesus. Nós, igreja, temos que o testemunhar. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Esse é e sempre será o nosso papel. O papel da igreja, ser uma igreja missionária. E por isso, Deus nos alcançou. Por isso nós experimentamos a misericórdia de Deus. Por isso Jesus nos chamou e nos escolheu. Por isso Ele nos salvou, para agora levar a salvação, para agora testemunhar a salvação. Que esta palavra ela possa produzir frutos na sua vida e na minha vida. Que esta palavra nos leve para mais perto do Senhor, para mais perto da sua vontade. E que nós possamos ser homens e mulheres tementes, piedosos, homens e mulheres que amam as vidas, que amam as almas, que vão testemunhar com ousadia e com intrepidez, que não vão se importar, que não vão ser como estes homens que diziam ter fé, que diziam professar uma fé em Jesus, mas que o negavam, porque buscavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que nós não venhamos nos envergonhar de Cristo, que nós não venhamos nos envergonhar do Evangelho, mas que nós venhamos pregar em nome de Jesus.
Que o Senhor possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém e amém.